Hoje, companheiros, nós passamos a manhã discutindo a questão de agrotóxicos nesse país. Não é possível. Não é possível que a gente não tome uma atitude com o crescimento da utilização de agrotóxicos nesse país. E eu disse hoje aos companheiros, nós vamos fazer uma proposta, vamos chamar a liderança dos partidos, vamos chamar a Embrapa, vamos chamar os empresários e vamos discutir. Porque não é possível que 80% do agrotóxico proibido na Alemanha possa ser vendido aqui no Brasil. Proibido nos Estados Unidos pode ser vendido aqui no Brasil. Como se nós fôssemos uma republiqueta de bananas em que aqui se pode jogar, sabe, o que não tem pneu usado, sabe, tudo usado pode vir para cá. Não é possível. Eu até disse na reunião, eu me disponho a fazer uma reunião com a chamada bancada ruralista. Aí nós vamos descobrir quem é sério e quem é que não é sério. Porque as pessoas sabem que também utilizar bioinsumo é muito mais fácil. Utilizar sabe, coisas que garantam uma produtividade saudável é muito mais interessante para todo mundo. Então, essa é a discussão que nós vamos fazer também, e a nossa disposição é conversar com todo mundo. Ninguém será pego de surpresa com um projeto de lei entregue na Câmara, corrida pelo nosso líder, às 9 horas da noite. Ninguém será pego assim. E é muito importante, porque na hora que a gente for discutir novamente o novo orçamento, a gente vai ter que saber que tem coisa nova que aconteceu, a gente não pode continuar com a mesma regra que a gente vinha estabelecido, sabe, há tantos e tantos anos. Mudou. Mudou o clima, mudou as necessidades das pessoas, mudou a visão das pessoas, e eu estou convencido que nenhum empresário sério do agronegócio, nenhum, deseja queimada. Porque todos eles sabem a importância que eles têm na exportação dos produtos agrícolas brasileiros, e eles sabem as exigências internacionais, sabe, que está colocada no ar para todos os países. Então, o que a gente pode dizer é que o cidadão que resolve provocar queimada, seja qual for a razão dele provocar queimada, desnecessariamente, ele está cometendo um crime contra a legislação brasileira, ele está cometendo um crime contra a economia brasileira, ele está cometendo um crime contra, sabe, as aspirações desse país que quer se transformar num país altamente soberano e respeitado no mundo. E a gente tem conseguido isso. Pacheco e Lira, em 1 ano e 9 meses, nós abrimos 180 mercados novos para os produtos agrícolas brasileiros. Eu vou repetir, em apenas 1 ano e 9 meses, nós abrimos 180 novos mercados para os produtos brasileiros. Isso tem que ser respeitado por quem produz no campo. Então, a gente tem compromisso. Eu vou para o Maranhão, quinta-feira, sabe, legalizar um quilombo que está há 40 anos esperando, que é lá na Alcântara, e conseguiu-se fazer um acordo com a Força Aérea Brasileira, com a base de Alcântara, sabe, eles vão ficar com 9 mil hectares, e nós vamos, primeira parte é 62 mil hectares para os quilombolas, recuperar uma parte do mar que eles têm direito, que é onde dá peixe, e tudo isso numa mesa de negociação. Não sei se vocês estão percebendo, mas está acontecendo algo novo no nosso país, que é tornar o hábito da gente convidar todos os poderes constituídos na República Federativa do Brasil para discutir assuntos pertinentes aos interesses do Brasil. Eu acho que a presença, sabe, da Suprema Corte, a presença do Superior Tribunal de Justiça, a presença do Tribunal de Contas, a presença da Câmara e do Senado e do Procurador-Geral da República numa reunião, demonstra que nós estamos voltando a ser um país civilizado. E eu tenho por hábito, e já disse ao Lewandowski, o que a gente for mandar de projeto de lei para o Congresso Nacional, seja PEC ou não, nós temos que discutir, sabe, com os governadores do Estado, discutir com a liderança do Congresso Nacional,
para que a gente tome a atitude de nenhum projeto nosso chegar mais cru, sabe, na Casa Legislativa, e depois a gente passa mais tempo explicando o projeto do que se a gente tivesse explicado na hora que a gente vai lançar o projeto. Eu acho que é muito importante, porque faz pouco tempo que nós fizemos uma reunião aqui com todos os poderes para criar o Pacto pela Transformação Ecológica entre os 3 poderes do Estado brasileiros, e nós estamos hoje cumprindo aqui à risca o inciso 8º do parágrafo 2º, sabe, em função da crise. Diz o seguinte: promover medidas de celeridade e segurança jurídica em procedimentos administrativos e processos judiciais em matéria ambiental e climática, incluídos casos de desmatamento, litígios fundiários, conflitos relacionados à utilização de recursos naturais, infrações ambientais e reparação para danos ambientais e climáticos. Ou seja, nós já estamos cumprindo uma coisa que nós deliberamos há pouco tempo atrás. Nós temos uma série de propostas de coisa para fazer, nós temos que criar um Conselho Nacional de Emergência Climática, nós temos que criar uma Autoridade Nacional Climática, nós temos que criar um instituto científico para cuidar dessas coisas, porque é preciso que a gente assuma a responsabilidade que, se você não envolver a sociedade, se você não envolver as instituições e mesmo as personalidades da sociedade civil, que são especialistas, fica tudo mais fácil para a gente construir. Para que os senhores presidentes dessas casas possam sair um pouco com o panorama do que foi feito, do que está sendo feito e do que precisa ser feito, da dinâmica do fogo que está acontecendo, que é uma breve apresentação que o Capô já reduziu, segundo ele, para 5 minutos, mas que eu acho que vai ficar em 7. Então, eu queria colocar algumas questões muito rapidamente, presidente. Primeiro, nós estamos, como o senhor disse, vivendo a pior seca da América. Nesse momento, das 27 unidades da federação, só 2 não estão em situação de seca, sendo que em 9 estados estão 100% em situação de seca. Uma outra coisa, presidente, é o fato de termos a umidade relativa do ar, em algumas circunstâncias, em até 7% de umidade relativa do ar. A média de umidade relativa do ar no deserto do Saara é entre 14% a 17% de umidade relativa do ar. Portanto, é como se fôssemos um barril a céu aberto e somos 8 milhões de quilômetros quadrados com matéria orgânica altamente ressecada em processo de combustão rápida, que qualquer faísca de fogo pode gerar um incêndio. Tem uma dinâmica do fogo, presidente, que é diferente da dinâmica do desmatamento. O desmatamento ninguém faz em 1 hora, 2 horas. Eu recebo um alerta do INPE e as equipes vão lá, autuam, multam. Eu tenho alguns dias para fazer um desmatamento. Alguém com um palito de fósforo, em menos de 20 minutos ele produz um incêndio. O equipamento tecnológico de que nós dispomos para que eu possa ter a imagem de satélite, processar essa informação, leva pelo menos 40 minutos, ou seja, o fogo já se alastrou. Então, é uma complexidade muito grande o processo de monitoramento em relação aos incêndios. Eu vou ser bem econômica, mas dizer, presidente, que eu celebro todos os esforços que vêm sendo feitos desde o dia 1º de janeiro, onde o senhor recriou o Fundo Amazônia, restabeleceu as competências do Ministério, do IBAMA, aumentou o nosso orçamento, agradecendo aqui o Congresso, nas pessoas do presidente Pacheco e Lira, em 18%. Eu não consigo imaginar, que foi a PEC da transição, o que seria de nós se tivéssemos ainda numa situação de completo desmonte da agenda ambiental brasileira. Nós reduzimos desmatamento em 50% o ano passado, 45% esse ano, evitamos lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2, esse ano já evitamos lançar 180 milhões e no passado nós havíamos, no seu governo, evitado 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição já dada no mundo até hoje por
para um país. Então, essas medidas todas fazem com que nós possamos dizer que fizemos os esforços todos que eram necessários do ponto de vista de ter uma ação preventiva.